Bem-vindos à nossa aula 2 do módulo 2. Hoje a gente vai falar sobre a proporção do desenho. A análise e o planejamento do desenho é indispensável antes de a gente iniciar a resolução definitiva da obra que a gente vai fazer, né? O problema da proporção começa quando a gente pretende reduzir as dimensões do modelo real para a escala do tamanho do papel, onde a gente vai desenhar, né? E manter a mesma relação de proporção que existe na realidade. Então, a gente vai estudar 3 métodos de manter as proporções do objeto real dentro do papel, né? Dentro das dimensões do papel. O primeiro método é o que a gente chama de pontos interligados. Consiste em encontrar pontos de referência, tanto na horizontal quanto na vertical, que devem nos ajudar a ter uma visão precisa da estrutura, dos contornos, das distâncias e da forma do modelo, escolhido. A estrutura básica do modelo é obtida pela medição e comparação de sua altura, da sua largura e suas linhas. Imaginar linhas verticais e horizontais que passem por pontos básicos facilita essa estruturação. Então, esse é o método dos pontos interligados, ok? E também a gente tem a medição com lápis. A medição com lápis é o sistema mais popular e se baseia no uso de um simples lápis, ou um pauzinho, uma régua. E essa medição deve ser feita diante do modelo, segurando a vareta ou lápis em posição vertical. Se a gente pegar por uma das extremidades com o braço estendido na altura de um olho e fechando o outro, a gente calcula a relação entre um espaço e outro, deslocando o polegar para baixo até que a parte visível do lápis coincida com a medida. Transferimos essa medida para o papel e continuamos usando o lápis para o restante das medidas. A gente deve comparar sempre as distâncias com frequência. Também a gente deve trabalhar minuciosamente, ajustando as proporções, correlacionando medidas, indicando pontos de referência. Todos os elementos do modelo que serão desenhados têm que passar previamente por um processo esquemático, né? Antes de ser desenhado de forma definitiva. E esse esquema, com a sua devida relação de proporções, irá se enriquecendo à medida que a semelhança entre o desenho e o modelo se evidencia mais. Para medir, esticamos o braço e visualizamos a altura e a largura de um objeto com a ajuda da extremidade de uma vareta ou um lápis. Ao mesmo tempo, marcamos com o polegar no lápis ou na vareta as medidas e as proporções do objeto que desejamos transportar para o papel. O sistema de estruturação por módulos oferece um bom referencial para medir a altura de um torso, percebendo-se que a altura total da escultura se ajusta à medida de 3 módulos. Esse mesmo sistema de medição pode ser aplicado a qualquer motivo. E a terceira forma aí de a gente estruturar o desenho é desenhando com quadriculado, ampliação proporcional. O terceiro dos métodos mais eficazes para garantir que as diferentes partes da imagem tenham proporções relativamente corretas é a utilização do quadriculado. A cópia por meio do quadriculado ajuda a interpretar a direção das linhas do modelo e a estruturar melhor o desenho do quadro. Quanto maior o número de divisões no modelo realizado no papel,
mais exata será a orientação e menor a possibilidade de erro no desenho. Além de ser um método perfeito de cópia, o quadriculado possibilita a ampliação proporcional do modelo. O desenho com quadriculado é muito apropriado para a representação de figuras humanas, pois nos possibilita ajustar ao máximo a fisionomia do modelo e, por conseguinte, sua semelhança. Na fotografia da pessoa que vamos retratar, traçamos o quadriculado. Se o espaço marcado não permitir o número exato de quadrículas, poderão ser usadas que forem necessárias. Também a gente pode fabricar, né, nosso próprio gabarito quadriculado com uma moldura de cartolina e um acetato que tenham as quadrículas traçadas. O acetato é como se fosse um papel mais durinho, como se fosse feito de plástico. Ele é um pouco mole, mas também ele é transparente. E a gente pode riscar o acetato com uma caneta permanente. E bastará sobrepor esse gabarito à fotografia que se queira copiar ou ampliar. Num papel à parte, a gente desenha o quadriculado a lápis e a gente tenta encaixar os traços fisionômicos correspondentes a cada uma das quadrículas traçadas. Depois da primeira estruturação, a gente repassa o desenho com cuidado, com um lápis duro e bem apontado, até conseguir um aspecto limpo, com linhas claras e sem grissês. Aqui ele fez como se fosse o desenho com achuras, né? Só com linhas. As sombras ele fez com achuras, basicamente, né? O desenho você vê que não tem o uso do esfumine, nem outro material, ele fez só com o uso do lápis mesmo. E aqui ele acentuou o desenho, que nesse aqui ele primeiro fez os traços, percebeu a imagem, e aqui ele já deu o acabamento desse desenho. A técnica de desenhar com quadriculado consiste em sobrepor uma trama de quadrículas ao modelo, geralmente uma fotografia ou um esboço preliminar, com o objetivo de criar um desenho de tamanho maior. Para copiar uma imagem com quadriculado, a gente deve quadricular o modelo e repetir o quadriculado no papel em branco. Cada uma das quadrículas é uma parte limitada da imagem. Trata-se de reproduzir cada uma das linhas na quadrícula correspondente. Não tenha medo de desenhar a partir de uma fotografia, nem receio com esse sistema de quadrículas. Embora a aprendizagem do desenho a partir dos modelos naturais seja muito mais recomendável, há ocasiões em que a cópia de uma fotografia ou de um desenho por esse método pode ser necessária. O objetivo desse sistema é ajudar a ver, entender e desenhar com maior desenvoltura, né? Com desenvolver aí a nossa percepção. À medida que a gente vai adquirindo prática, esse método de desenho começa a parecer meio mecânico, mas com o tempo a gente deixa de precisar do quadriculado para compor. A gente passa a desenhar com linhas imaginárias. De tanto a gente se treinar, a gente já vai fazendo automaticamente, sem precisar fazer de fato essas linhas. Então, a gente falou hoje sobre essa proporção, né? A gente viu sobre o método dos pontos interligados, a medição com lápis, o desenho quadriculado. Acho que deu para a gente entender um pouco aí sobre cada um desses, né? Particularmente o que eu mais uso é essa medição com lápis. Vocês podem treinar cada um desses métodos para vocês entenderem e já saber qual é o método que vocês mais se adaptam aí na casa de vocês, tá bom? Por hoje foi só. Essa aula foi curta, mas porém cheia de informação. E a gente se vê amanhã na próxima aula. Obrigada por assistir até aqui.